E 33 minutos por aqui na programação. Muito bom dia para você, obrigado pela sintonia. Vamos trazer o nosso Cidade em Pauta de hoje. Hoje falando aí sobre Agosto Lilás, que trata sobre a conscientização da violência contra a mulher nesse mês de agosto, né? E todos os anos há uma campanha nacional, campanha estadual e campanha local também. E estamos aqui com a equipe técnica do CREAS, né? Com a Elis Cristina Petri, que é assistente social, e a Juraci Cardoso, psicóloga do CREAS, para falar sobre esse importante tema que é a violência contra a mulher. E elas vão nos explicar por aqui esse tema, né? Sintetizar o assunto para a gente entender melhor e, com certeza, nos conscientizarmos. Primeiramente, cumprimento a Elis Cristina, assistente social. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia. Estamos aqui muito gratos pela oportunidade. Deixa eu só olhar um negócio aqui, parece que o microfone está desligado. Deixa eu só olhar direitinho. Só ver aqui novamente. Ah, tá. Tá, ok. Tenta novamente agora. Vamos ver se está certo. Vamos ao vivo aqui. Vamos lá. Sim, Elis Cristina, novamente, vamos cumprimentá-la. Bom dia. Bom dia. Agora sim, tá tudo certinho. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Aliança FM. Queremos agradecer pela oportunidade nos dada aqui, né, a equipe do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Queremos agradecer também, em nome da secretária de Assistência Social, a senhora Maria Caroline Mateus, e também em nome do prefeito Emerson Lourenço, né, o Maninho. Também a nossa coordenadora do CREAS, a Rosineide Moreira. Obrigada, né, por essa oportunidade. A gente que agradece muito. Deixa eu pegar o bom dia da Juraci Cardoso, que é psicóloga do CREAS. Juraci, bom dia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Pela primeira vez aqui na Aliança FM, no ar, que eu acho, né? Sim. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, é um imenso prazer, né, estar aqui nessa manhã maravilhosa e poder trazer um pouco, né, de contribuição da nossa parte aí à comunidade, à sociedade de forma geral. É um imenso prazer e um tema tão importante, né, a gente falar sobre a violência contra a mulher. Uma vez que a gente traz esse tema, desmistificando aí, né, o conceito de violência, porque muitas vezes está associado a uma forma de queremos muito o direito relacionado à mulher e na verdade não seria uma forma da gente agregar o conhecimento de que queremos viver, né, muitas vezes o feminicídio de um número muito alto, né, de mulheres mortas aí no Brasil, principalmente. E vim aqui nessa manhã, a gente vai passar para a Elis vai fazer uma contribuição maior sobre o número, né, os dados. Os né? dados. Elis, traga para a gente alguns números, né? Infelizmente aumentaram, né? Principalmente a questão de violência contra a mulher. Nós falamos já da vez anterior, no momento da crise, da pandemia, né? Isolamento social, etc. Mas sintetiza para nós aí essas informações. Então, primeiramente a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que é esse Agosto Lilás. O que é o Agosto Lilás? Né? Por que foi criado? Por que foi criado? Porque é um mês de aniversário da Lei Maria da Penha. A lei número 11.340 de 2006. Então, a gente sabe que como acontece essa campanha, o número também de denúncias é muito maior. Né? Então, por essa conscientização, por essa campanha, então acaba aumentando o número de denúncias, e isso é importante, né? Porque a maioria das mulheres, elas acabam se calando pelo medo, né? De ser, às vezes, de ser morta, né? Da vida dela, né? Das agressões, das ameaças que o companheiro faz, né? Então, nesse mês, como eu posso dizer,
como em todas as outras campanhas, igual, por exemplo, no mês de maio, que é o 18 de maio, que é sobre a violência ou abuso infantil, e também, como a gente faz as campanhas nas escolas, os números também de denúncias aumentam, né? Então, não é diferente no mês de agosto, né? No Agosto Lilás, que é um mês dedicado totalmente, né? Nós ali do CREAS fazemos a nossa campanha, realizamos um pit stop semana passada ali em frente à Cometa, né, de conscientização, e é importante isso, é importante a mulher, ela não se calar, ela ter voz, né? Muito bem. E muitas das vezes, acho que vocês vão falar também sobre isso, né? O agressor está dentro de casa, é o próprio marido, e ela tem medo também do marido, que é o agressor, e medo de perder, por exemplo, a sobrevivência, né? A alimentação, algum recurso, né? Para ela se manter. Exatamente isso, é isso que acontece. E daí a gente, voltando na campanha, né? Nós realizamos nós agora estamos aqui na rádio, né? Passando as informações, né? Do canal, que é o 180, para realizar as denúncias, né? E também no dia 3 agora de agosto, o Congresso Nacional lançou a campanha como tema, um instrumento de luta por uma vida livre de violência. Então, essa é o tema da campanha nacional, né? Certo. E nós aqui estamos realizando os pit stop, estamos também nas comunidades, enfim. E colocando o número de 2021 de violência, no Brasil, mulheres vítimas de feminicídio, uma mulher era morta, vítima de feminicídio, em 7 horas. Em cada 7 horas... A cada 7 horas, uma mulher morria vítima... de feminicídio em 2021. Isso é um dado oficial. É triste, é recente. 2021 foi ali, ano passado, né? Exatamente. Então, assim, é muito triste. A mulher, normalmente, ela fica com medo de sair daquela situação, igual você disse, pela questão financeira, né? Às vezes ela tem filhos, então ela se sente desprotegida, né? Se sente à mercê daquela situação e muitas vezes ela não consegue dar um basta, né? Então, aí entra o nosso serviço, né? Entra o serviço do CREAS, que é o PAEF, né? Então, é um serviço de proteção. É um serviço de proteção às vítimas, né, que nós temos lá, né? Então, nós temos um acolhimento a essas mulheres. Nós fazemos esse acolhimento. Nós temos as reuniões que acontecem mensalmente, né, com elas. Encaminhamos também para a rede, porque nós não trabalhamos sozinhos, nós trabalhamos com uma rede, né? Então, nós encaminhamos para o psicólogo da rede, muitas vezes para o CAPES, dependendo da necessidade que a gente, nas reuniões, a gente vê, né? E sobre essa questão que você falou, que a mulher ela não sai com o medo, aí entra, igual eu falei, o CREAS. Por quê? Nós trabalhamos com o empoderamento dessa mulher. Para que essa mulher que teve a coragem de denunciar, né, que ela seja acolhida por nós. Nessas reuniões, nós vamos trabalhar a autoestima dela para que devolva para ela esse empoderamento. Se for necessário, a gente encaminha para vamos dizer assim, para alguma rede para que ela possa ser inserida novamente no mercado de trabalho, né? Então, é isso o nosso trabalho, é devolver a essa mulher que foi agredida durante, às vezes, a vida inteira, às vezes 15 anos de união, 20 anos de união, 10 anos de união, que ela possa resgatar dela essa vontade de viver, né? Elias, muito bem. Eu vou conversar com a psicóloga agora para entender um pouquinho, porque muitas das vezes as mulheres procuram atendimento, a rede de proteção, quando sofrem uma agressão física somente, né? Quando ela apanha do marido, ela procura.
alguns órgãos, por exemplo, a Polícia Civil, e não é somente quando há agressão física, né, psicóloga. A mulher sofre violência em outras circunstâncias. Explica para a gente um pouquinho disso. Então, né, de forma geral... Sim, só o microfone está dando... o problema no microfone. Tenta de novamente agora. De forma geral, né, a violência contra a mulher... Não? Exatamente. Abaixa um pouquinho a mão. Abaixa a sua mão. Isso, só para... Agora sim. Agora sim, desculpa, viu? Não, tranquilo. Problema no microfone. Geralmente, né, a violência contra a mulher está muito associada a casos de agressão física, né, igual você havia dito. E deixam marcas visíveis, né, quando é agressão física, né, fica muito visível à sociedade de forma geral, e uma maneira que muitas vezes a mulher também se esconde, né? Mas existem outros casos de violência, né, que existem centenas de brasileiros, né, brasileiras diariamente que sofrem algum tipo de agressão, e não só na perspectiva de olhos, né, igual a gente estava falando das pessoas verem ou não verem, mas que ferem profundamente a autoestima, né, de algumas mulheres, a dignidade, né, de forma geral. Então, assim, as formas de violência, a física, a moral, a sexual, a patrimonial, né? Tudo isso são formas de violência. E falando um pouquinho aqui da forma de violência, que ela costuma ser sutil, né? E passa muitas vezes despercebida, é a violência psicológica, né? Porque quando o homem, geralmente... vai rebaixando a mulher de uma forma com palavras, né, na perspectiva de que ela não consegue alcançar o sonho dela, que ela, por exemplo, precisa dele, né, para sobreviver, que se sair daquele lar ela não consegue viver, né, se ela tem filho, joga na cara que ela tem filho, não vai conseguir outro relacionamento. Sim, tudo isso, né? Então, assim, tenta degradar a mulher, né, controlar as ações dela, o comportamento, né, de forma geral, as crenças, as decisões, por exemplo, né, ameaças, constrangimento. Aí vem também a humilhação, né, a manipulação, o isolamento, vigilâncias constantes, né, perseguição, insultos, chantagem, entre outras, né? Essas são os tipos de formas de violência. Então, a autoestima da mulher fica lá embaixo, né? A mulher fica sem perspectiva de sonhar. Se você pega um caso de mulher, por exemplo, que sofre violência constante, ela já nem acredita que ela é capaz de realizar algo diferente, que ela é capaz de sonhar, de alcançar propósitos na vida, né? Ela já acredita que já não tem mais perspectiva para ela, porque de tanto ao longo do tempo vai ouvindo, né? Sim. Então, assim, por isso que é importante a gente trazer esse tema, né? Para dizer, não, com certeza, esse tipo de situação é um tipo de violência, né? E tem muitas que vivem, né, doutora, e não sabem que estão vivendo nessa situação de violência psicológica. Sim. Outra violência também muito caracterizada em relacionamento é a patrimonial, né? Onde muitas vezes o homem esconde os bens da mulher, né? Adquire, a mulher às vezes é companheira, se dedica tanto ao esposo, né? E aí ele muitas vezes esconde os bens dela, né? Não quer compartilhar. Ou às vezes também não permite a ela o direito dela usar o dinheiro que ela recebe naquilo que ela quer. Quer comprar uma roupa, né? Às vezes um passeio. Para ele, às vezes, não é importante, mas para ela é. Então, isso são direitos que precisam ser preservados, né? Aí ele inventa dívida, né? Não, tem que pagar isso, pagar aquilo, e cadê o dinheiro da mulher? Sim. Já era, né? Coitado. Já era. Ela trabalha como escrava para ele, né? É uma violência muito, muito... que encontra, acho que é muito patente, né? Muito visível esse tipo de violência. Porque antigamente esse pensamento muito machista, né? Sim. Que a mulher é como se fosse uma criança, tem que trabalhar para sustentar a casa, etc. E sem que ela guardasse esse dinheiro para ela fazer algo para ela, criar um patrimônio, comprar roupas também, alguma coisa nesse sentido. A senhora falando disso, eu me lembro desse pensamento machista do homem. Uhum. Às vezes também o homem quer manipular a mulher, até a forma como a mulher se veste, né? Então, na verdade, assim, a sociedade, de forma geral, precisa entender que os conceitos
de mulheres que foram criados durante todos esses anos precisam ser revistos, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai falar de violência, até para você falar de violência contra a mulher, ainda existe um estigma. Nossa, tá lá, né, querendo defender o direito da mulher e esquece como também tem um direito dele. Infelizmente, né, ainda existe esse estigma. Às vezes as próprias mulheres ainda, né, tá lá julgando a outra. Então, assim, precisa ser revisto, né? Isso é realmente violência, né? Por exemplo, hoje em dia a mulher, quando ela separa do esposo, até nisso ela sofre também, porque muitas vezes o homem não quer permitir que a mulher fique com os filhos, né? Quer retirar o direito dela, porque muitas vezes ela não tem condições financeiras realmente se manter lá, né? De dar algo bom para os filhos, e às vezes o esposo tem, e nessa forma ele acaba violando também o direito dela, né? Porque aí ela fica submissa de alguma forma a ele, né? Então, assim, de modo geral, é por isso que quando eu falo assim, a sociedade precisa, nós, de forma geral, precisamos rever, né? O que é violência contra a mulher, o que é família, né? Porque quando a gente fala família é algo compartilhável, é algo que você se doa e você recebe, né? Da mesma proporção, é respeito, e o respeito, quando a gente fala, não é só a questão da traição, né? Porque a gente geralmente está associado ao respeito a fulano que traiu, né? E o respeito não é só isso. Porque, por exemplo, se a esposa trabalha e ela não tem um livre-arbítrio de utilizar o dinheiro dela, ou todo mês ele fica jogando na cara algo, né? Nela, por exemplo, que ela está utilizando o dinheiro dela com coisa supérflua, isso também é um desrespeito, porque você tira o direito de ir e vir do outro, né? Então, assim, são várias formas de violência. Então, assim, o homem também foi criado durante toda a sociedade, durante todo esse tempo, né? Como ele é o machista, né? Dizemos assim, aquele que provém o lar, né? Sem ele, a mulher, de alguma forma, precisa ficar submersa a ele, né? Então, assim, toda essa forma que fomos criados até aqui, tudo é evolução, né? Tudo, quando a gente está falando de ser humano, a gente precisa passar por esse processo de evolução. E até aqui, né, graças à Lei Maria da Penha, permitiu um espaço de evolução muito grande, né? Se a gente for olhar a partir da história dela, né? Claro que veio outras mulheres antes, né? Por exemplo, lá em 1946, 1936, já existia algum tipo de manifestação, né? Como, por exemplo, a morte de Ângela Diniz, né? Então, assim, já existia uma manifestação que as mulheres precisaram ir à luta para buscar pelos seus direitos, e a sociedade também condenava, como quando a mulher, por exemplo, não podia votar. Sim. Né? Olha para você ver o quanto já evoluímos. Né? Hoje, eu e Elise estamos aqui, mulher representando outras mulheres, né? Mas antes não poderia. Né? Como, por exemplo, a gente não tinha direito ao trabalho, né? Quantas mulheres foram mortas por causa de coisas simples, ao trabalho, à dignidade, né? Mas antes não era. Ao voto. Então, assim, ainda hoje, né, em congressos nacionais, o número de mulheres que trabalham é muito pouco, né? Então, assim, precisa ser revisto, precisamos estar em mais espaço. Quando uma mulher trabalha e ela tem o direito dela, ela tem que contribuir com o esposo. Por exemplo, às vezes o esposo não tem as condições financeiras. Vamos falar ali, principalmente de usuários de CRAS e CREAS, né? Que são usuários de extrema vulnerabilidade. Certo. Quando uma esposa é empoderada, vamos, minha esposa, você trabalha, vamos, né? Você vai conseguir, você é capaz, eu vou também, e você vai por outro lado, vamos juntos conseguir. Quando o homem dá esse espaço, essa abertura para ela buscar o espaço dela, o que acontece? Ela vai conseguir o dinheiro dela e ela vai retornar com aquele dinheiro e vai suprir as necessidades do filho, né? Às vezes as coisas básicas de dentro de casa, às vezes um lençol, eu estou dizendo de usuários de extrema vulnerabilidade, são coisas básicas, né? Como, por exemplo, móveis para dentro de casa, que às vezes a família não tem condições de manter, né? Um material ou outro de escolar para os filhos, contribuição que ajuda com o esposo, né? Ou às vezes
até mesmo uma camiseta, que às vezes o esposo não, né, tá precisando, vou lá comprar uma camiseta. Então, só tem a acrescentar, não é algo que deve ser violado, diminuída, ela precisa ter esse espaço dela, entende? Valorizada, esse número de homicídio precisa, no mínimo, aí acabar, né? É a intenção de, no mínimo, diminuir, né? Porque é muito grande o número de feminicídio no Brasil. Infelizmente. Isso. É muito triste isso, né? Deixa eu falar com a Elis Cristina novamente, para a gente só voltar por aqui na questão das denúncias, né, Elis? Como fazer para denunciar? E também esse encorajamento, né? Encorajamento para as mulheres fazerem as denúncias, né? Como fazer isso, como proceder. O CREAS aqui faz esse atendimento e tem também outros organismos, né? A polícia, etc. Sim, nós temos a Central de Atendimento da Mulher, que é o 180, a Central de Emergência da Polícia Militar, que você pode estar acionando, 190, o plantão da polícia, que é o 3541-1193. Que é de Colíder. Isso. O Poder Judiciário, também aqui de Colíder, o 3541-1285 ou 3541-1599. E também o Ministério Público, que é o 3541-1367. Mas, assim, se às vezes fica muito difícil de pegar tantos números na cabeça, né? A gente foca na central, que é o 180, né? Então, esse é o canal direto, né? Ao ligar lá, o que acontece? Qual que é o primeiro procedimento do atendente? Olha, graças a Deus nunca precisei ligar, né? Sim. Mas a gente... Faz um encaminhamento. Isso, né? eles pegam todos os dados, né? Quando você liga, é anônimo, tá? Você não precisa se identificar, então não precisa ter medo de fazer a denúncia, porque muitas vezes você pensa, nossa, eu vejo ali a minha vizinha que o marido dela está batendo nela, ou mesmo o filho vê uma situação, mas não tem coragem, né? E por quê? Medo de se expor, certo? Mas ali é totalmente sigiloso. Você liga, você vai passar, né, a sua situação, o endereço, né, os dados que são assim primordiais para que aconteça como que eu posso dizer, a investigação, né? Que vem para eles. Então, assim, então você vai passar os dados, o nome da pessoa, o endereço, né? Então, você é acolhido, né? Ele é acolhido de uma forma humana, né? Porque esses canais, eles estão preparados para isso, né? Igual nós lá também, nós estamos preparados para receber essa mulher. Nós não somos central de denúncia, né? Deixar bem claro que o CREAS, ele não é uma central de denúncia, mas é uma central de acolhimento, né? Igual eu disse anteriormente, nós acolhemos essa mulher, nós realizamos as reuniões, trabalhamos com elas a autoestima, essa devolução desse poder, dessa vontade de viver, que muitas vezes, como a minha colega falou sobre a violência psicológica, que ela é esmagadora, né? Na verdade, porque ela leva à depressão, porque ela é tão silenciosa e muitas vezes o homem, ele sabe falar que nem o outro, é o calcanhar de Aquiles daquela mulher, né? Então, ele acaba trabalhando de uma forma silenciosa, que a mulher não percebe. E quando ela vê, ela está totalmente dominada por aquele parceiro, né? Ela está totalmente dominada por ele. E ela acaba levando aquele sofrimento para a vida dela, sem vontade de trabalhar, sem vontade de se arrumar, sem vontade de passar uma maquiagem, né? Que toda mulher ama. Eles ainda o cara reclama, né? Minha mulher não se arruma, né? Aí o cara tá pisando nela o tempo todo e tem coragem de dizer isso ainda, né? É um agressor, na verdade, né? A senhora fala a palavra aí, mas
identifica-se como agressor, realmente, né? Sim, ele é agressor. O esposo agressor, ou o Isso. namorado agressor. E às vezes ele nem percebe, né? Ele fala, nossa, mas eu sou tão bom, né? Para aquela mulher, eu não bato nela, né? Sim, sim. Então a agressão, como foi colocada, não é só a física, que você vê os hematomas, né? Que são vistos a olhos nus, né? São as agressões que acontecem no dia a dia, nas falas, na forma de você até olhar para o seu companheiro, né? Para sua companheira, né? Então, assim, vai te denegrindo, vai te rebaixando, você vai se encolhendo como mulher, você vai se encolhendo, e você muitas vezes fala, meu Deus, eu não tenho mais jeito. Às vezes tem muitas mulheres que acabam tirando a própria vida. Depressão. De depressão, porque ela não vê um fim para aquilo, ela não consegue enxergar uma luz, né? Então, daí vem essas campanhas, e é importante a gente vir a Rádio Aliança, né? Dar essa oportunidade, né? Esse espaço, para que a gente esteja aqui falando, né? E falando a essas mulheres, porque a gente tem certeza que são muitas que estão nos ouvindo nesse momento, que às vezes estão passando por essa situação, mas que estão precisando de um alerta, né? Isso, exato. Delas saberem que eles estão em estado de violência. Bom, eu quero agradecer muito Elis Cristina Petri, assistente social, e também a Juraci Cardoso, a psicóloga do CREAS, né? A equipe do CREAS aqui conosco, falando sobre a temática Agosto Lilás. Muito obrigado a vocês. Espero que numa outra oportunidade nós possamos falar de temas mais específicos, né? O tempo acaba sendo curto, a gente entende, né? Tem outros temas para a gente debater e acaba o tempo indo embora. 8h59 por aqui. Deixa eu voltar com a psicóloga Juraci Cardoso, agradecê-la. Psicóloga, muito obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite. E bom dia, bom trabalho junto ao CREAS. Muito obrigado. Bom dia. Não, imagina, a gente que agradece, tá? É um imenso prazer. Lembrando aí que todas as denúncias que são recebidas, ela é enviada para o Ministério Público, tá? E o Ministério Público aí começa a fazer todos os procedimentos necessários para atender essa família, tá? Certo. É muito importante, eu e a Elisa agradecemos. De forma geral, né, a Secretaria de Assistência Social, o CRAS, o CREAS, né, estamos lá para amparar a sociedade de forma geral. Então, precisando, estamos à disposição da sociedade do município de Colíder. Muito obrigado. Elis Cristina, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui. Esperamos, em outra oportunidade, voltar com esse tema. De repente, até nesse mês, né? Sim, de repente até esse mês, né? Porque, assim, fica muitas vezes... Algumas coisas ainda Sim, pontuar, né? Pra gente comentar. Mas, assim, nós é que agradecemos, igual eu já falei anteriormente para ti, a gente agradece imensamente a aliança, né? E também agradecemos aí a nossa coordenadora, a Rosineide, a Rosineide Moreira, que está lá também para dar todo o nosso suporte, né? Que a gente precisa. A gente não trabalha só, né? A gente ali para desenvolver um trabalho, a gente tem toda uma equipe, né? A Selma, que é da recepção, a Marilza, né? Que é orientadora social, a Rosineide, nosso coordenador, o seu João, que é o nosso motorista, a Maria, que é o nosso suporte ali na limpeza, alimentação, enfim, né, no que a gente precisar, tá? Então, a gente, assim, agradece a todos, né, que deram essa oportunidade para nós estarmos aqui, e a gente espera ter levado, né, alguma informação que possa estar te ajudando, né? Você, mulher, que possa estar me ouvindo aqui nesse momento, né? A gente espera ter levado alguma informação que sirva para você, que nesse momento você olhe e fala assim, epa, vou dar um fim a isso, né? Eu não quero mais viver dessa forma, eu não mereço isso, eu mereço muito mais. Então, é o 180, canal 180. Ligue e denuncie. Com certeza. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Bom dia. Aliança apresentou Cidade em Pauta. Lá direito.